La question maintenant de l'APO sur la sexualité, A questão da APO sobre a sexualidade, absolument. Je trouve que le cercle psycho-organique ele acha que o círculo psicoorgânico est un excellent repère. é uma ótima referência. Vous savez qu'il y a 3 niveaux: organique profond, connexion organique, concept. A gente trabalha em 3 níveis. Na parte de baixo é o que a gente chama de orgânico profundo. A parte mediana é a conexão orgânica e a parte superior é o conceito. Dans l'organique profond, No orgânico profundo, c'est toute la dimension neurophysiologique. tem toda a dimensão neurofisiológica. On pourrait dire très instinctive. A gente pode dizer muito instintiva. Et pour que ce niveau-là soit accessible, E para que esse nível seja acessível, il faut vraiment pouvoir lâcher la tête. é fundamental poder soltar a cabeça Et lâcher les tensions dans le corps. e também soltar, liberar as tensões do corpo. Le propre du désir sexuel, O próprio do desejo sexual c'est qu'il ne se décide pas. não se decide. Personne ne peut décider de désirer. Ninguém pode decidir desejar. Et ce qui est terrible dans la sexualité, E o que é terrível na sexualidade, une épreuve de réalité, na experiência da realidade, no c'est que teste, le désir se manifeste é que o desejo se manifesta par l'excitation génitale, pela excitação genital différente chez l'homme et chez la femme, d'accord. no homem e na mulher. Et donc, cette excitation vient de l'organique profond. Essa excitação vem do orgânico profundo. Et donc, tout le travail en analyse psycho-organique autour du lâcher-prise, Então, todo o trabalho da APO em torno da entrega, dessa liberação, de l'accueil des sensations, de l'accueil des mouvements intérieurs, do acolhimento das sensações, do acolhimento dos movimentos internos, est au service de cette manifestation première. está a serviço dessas manifestações primeiras. Premier niveau. Connexion organique maintenant. A conexão orgânica. Si j'ai du désir Se eu sinto desejo pour ma bien-aimée, meu companheiro, si je ne parle pas, si je n'agis pas, si je fais rien, se eu não falo, se eu não tenho nenhuma ação, se eu não faço nada, il ne se passera rien. não vai acontecer nada. Comment je vais donc mettre en œuvre ce corps de désir? Como então eu vou colocar em ação esse corpo do desejo? Il va falloir que je bouge, É necessário que eu me movimente, que je me tourne vers l'autre, que eu me coloque na direção do outro, que je touche. que eu toque. Et puis, il y aura la sexualité jusqu'à l'acte sexuel. E a sexualidade vai acordando até o ato sexual. Tout ça demande un engagement physique, organique. Tudo isso pede um engajamento físico, orgânico. C'est intense la sexualité physiquement. É intensa a sexualidade fisicamente. On engage à partir d'un désir, c'est tout le corps qui est engagé. O engajamento a partir do desejo é todo o corpo que está engajado. Autrement dit, il y a une géographie charnelle
du plaisir sexuel. Existe uma geografia carnal do prazer sexual. Donc, on est bien obligé de prendre soin de cette réalité très, très organique, charnelle, etc. Então, Qu'importe. a gente precisa cuidar sobre essa realidade muito orgânica, carnal, sexual. Hein, voilà. Et donc, la connexion organique va mobiliser toute cette dimension d'expression corporelle. Então, a conexão orgânica vai mobilizar toda essa dimensão da expressão corporal. De soi vers l'autre De si para o outro et de l'autre vers soi. e do outro para si. Okay, voilà. Et bien évidemment, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais ça traverse toute l'histoire. Isso atravessa toda a história. Toute l'histoire charnelle de l'enfant. Toda a história corporal da criança. Et puis après, il y a le niveau du concept. E depois tem o nível do conceito. Quelles sont les images que ça crée en moi, la Quais rencontre? são as imagens que vão criar, que vão chegar para mim? Quelles sont toutes les images, fantasmes, etc., que suscite la rencontre sexuelle? Todas as imagens, fantasias que suscitam um encontro corporal, um encontro sexual. Et aussi toutes les pensées. E também todos os pensamentos. Et aussi les pensées qui interdisent. E também os pensamentos que podem interditar. D'accord? Donc, la sexualité, pour nous, en analyse psycho-organique, ce sont tous ces niveaux. Então, a sexualidade para a gente na APO é todos esses níveis. Et dans tous ces niveaux, E em todos esses níveis, il y a l'histoire de la personne. tem a história da pessoa. OK? Et puis maintenant, si on continue avec le cercle, Se a gente continua com o círculo, une fois que j'ai fait un cercle, uma vez que eu fiz um círculo, j'ai créé une situation, c'est-à-dire j'ai rencontré avec mon partenaire, j'ai créé une situation. eu criei uma situação, eu criei um encontro, eu encontrei com um parceiro, então eu criei uma situação. Et cette situation n'est jamais celle que j'avais prévue au départ. E nunca será como a que eu previa no início. Parce que l'autre est là. Porque o outro está aí. Et donc, comment, la fois suivante, quand je ferai un autre cercle, Então, no momento seguinte, quando eu fizer um outro círculo, comment l'histoire du premier cercle como a história do primeiro círculo va exister dans le deuxième cercle. vai existir no segundo círculo. Donc, j'ai une histoire personnelle. Então, eu tenho uma história pessoal, Mais je crée une histoire relationnelle mas avec mon eu crio uma história relacional com o parceiro, objet d'amour. com o meu objeto de amor, Et mon objet d'amour lui-même a son histoire personnelle. e o objeto de amor, ele próprio também tem uma história pessoal. Voilà. Et donc, on a là toute la complexité de la Aí amoureuse. a gente vê toda a complexidade do encontro amoroso. Et de la rencontre particulièrement charnelle. E do encontro particularmente carnal. Voilà. Ce qu'on peut rajouter, vous voyez, au travers de tout ce que nous échangeons là, O que a gente pode complementar através de tudo que a gente está trocando aqui, c'est combien la sexualité est un accès précieux. como a sexualidade é um acesso precioso.
hein, c'est vraiment un lieu de réunion, É um lugar de reunião, d'accord, à la fois d'aspects très essentiels au niveau de ao, l'énergie de vie, ao mesmo tempo de aspectos muito essenciais no nível da energia de vida. d'accord, et en même temps, euh, comment dire, c'est une thématique qui E est ao, toujours très chargée relationnellement. e, ao mesmo tempo, uma temática que é sempre muito carregada no e do relacional. Hein. Et de soi à soi, c'est pas de soi à soi que la sexualité est difficile. Não é de si a si que a sexualidade é difícil. La sexualité est difficile, bien évidemment, dans la relation sexuelle. A sexualidade é difícil, evidentemente, na relação sexual. A C'est-à-dire, relação bien évidemment, c'est-à-dire de rencontrer l'autre sexuellement. é nesse encontro com o outro sexualmente. Hein. Et bien sûr, il y a toute l'histoire de nos relations infantiles qui viennent se mettre dans Tem la toda a rencontre sexuelle. história das nossas histórias em relações sexuais infantis, das questões, dos temas que surgem no encontro relacional. Mais quand on a pu un petit peu purifier cela, Quando a gente pode um pouco purificar, limpar isto, d'accord, l'acte d'amour porte bien son nom. o ato de amor vai trazer, vai se colocar em dia a dia. Parce que c'est une rencontre charnelle, É um encontro carnal, c'est une rencontre du cœur é um encontro de coração et c'est une rencontre spirituelle. e é um encontro espiritual. Voilà, c'est un chemin donc. É então um caminho. Ok. Et alors, ce qui est formidable avec la sexualité, O que é formidável com a sexualidade c'est que c'est un chemin dans lequel on ne cesse d'apprendre. é um caminho que a gente está sempre aprendendo. Vous voyez, lors des premières relations sexuelles dans la vie d'un homme ou d'une femme, No momento das primeiras relações sexuais na vida de um homem ou de uma mulher, c'est important parce que ça existe, é importante porque isso existe, mais c'est le tout début de la mas découverte. é só o início da descoberta. Et pour nous, la sexualité n'a rien à voir avec des techniques ou des positions. E para a gente, a sexualidade não tem nada a ver com técnicas nem de posições, Mais c'est surtout comment l'explorer avec l'autre. mas, sobretudo, como explorar com o outro. Et vous avez vu ce petit mouvement, E vocês viram esse déjà primeiro movimento, tout seul, c'est un só, petit mouvement sozinho, esse pequeno movimento, qui peut ouvrir à des espaces intérieurs très vastes, que pode abrir a espaços internos muito vastos, mais l'exploration de l'énergie sexuelle mas a exploração da energia sexual avec l'autre, com o outro, l'exploration du dialogue sexuel, a exploração do diálogo sexual, l'exploration de la communication sexuelle, a exploração da comunicação sexual, le fait d'inventer à deux o fato de inventar a dois une expérience qui est celle que l'on recherche experiência que a gente busca et qui se crée finalement. e que é criada. Et tout ça c'est un chemin qui ne cesse de, comme dans la vie, hein, qui ne cesse de livrer
ses possibilités, Tudo isso son amplitude. é um caminho, assim como a vida, que é contínuo e que vai estar sempre se ampliando. Hein. Donc, pour nous, la sexualité, ce n'est pas des questions de position, de faut faire comme ci, faut faire comme ça, la bonne Para nós, jouissance. a questão de sexualidade não é uma questão de posição, precisa fazer assim ou assado. Ça, c'est peut-être de la sexologie. Talvez isso seja da ordem da sexologia, Mais pour nous, c'est comment chacun va s'autoriser, se donner l'autorisation a gente, como cada um vai se autorizar dans sa vie amoureuse na sua vida amorosa, de s'ouvrir à la dimension de la sexualité. de se abrir para a dimensão da sexualidade. Hein. Il faut dire que c'est une rencontre, une communication, une relation A gente pode dizer que é um encontro, uma comunicação qui n'a pas d'équivalent. que é única, que não tem nenhum outro equivalente. Et lorsque dans un couple, E quando num casal la sexualité peut être partagée, a sexualidade pode ser compartilhada, ça nourrit profondément le couple. isso abastece profundamente o casal. Voilà. Alors après, c'est pas simple. Depois, bom, não é simples. Isso tudo não é nada simples. Voilà. D'abord, le désir n'est pas mécanique. O desejo, ele não é mecânico. Il y a toute une alchimie personnelle concernant le désir. Tem toda uma alquimia pessoal no que se refere ao desejo. Et il y a des moments où, pour chacun d'entre nous, E tem momentos para cada um de nós où le désir est là, présent, onde o desejo está aí, presente, et puis d'autres moments où il l'est moins. e em outros momentos está menos. Parfois aussi, le désir n'est pas forcément le désir de l'autre, Muitas vezes o desejo não é o desejo pelo outro, mais ça peut être un désir, je dirais, pour soi, pas simple, pode qui ser um n'inclut pas desejo forcément l'autre. por si próprio. Voilà. Et donc, ça ne se décide pas, le désir. Isso não se decide. Hein. Et donc, cette fluctuation du désir, Essa flutuação do desejo, le fait que les désirs ne sont pas forcément toujours synchronisés, o fato que os desejos nem sempre são sincrônicos, d'accord? Tout ça va venir secouer le couple. tudo isso vai mexer com o casal. Hein. Et donc, bien sûr, comment dire, chacun d'entre nous a un chemin à faire avec sa sexualité. Cada um dentre vocês, ou dentre nós todos, temos um caminho a ser percorrido em relação à sua sexualidade, Mais chaque couple aussi a à faire un chemin. mas cada casal também tem um caminho. Voilà. Et je pense, enfin, c'est ce que je crois, O que ele acredita c'est que un couple qui n'a plus de sexualité, casal que não tem mais sexualidade d'accord, est un couple qui prend des risques. é um casal que tem risco, que vive Parce, algum risco. voilà, hein, parce qu'il se coupe d'une source de plaisir Porque aí está desconectado de uma fonte de prazer, et que tant que la libido est dans le couple, c'est bon pour le couple. enquanto a libido estiver no casal, é bom para o casal. Mais vous savez que la libido, elle est très libre. Mas vocês sabem que a libido é muito livre.
Et si la libido n'est pas dans le couple, E se a libido não está no casal, où va-t-elle aller? para aonde que ela vai? Ben, il y a des grandes chances qu'un jour, Tem muita, é muito provável e possível que um dia que cette libido se réveille à l'extérieur du couple. que essa libido acorde, se desperte num lado fora do casal, externamente. D'accord. Et donc, je pense qu'il faut s'alerter Então, tem aí uma importância de ficar atento quand un couple n'a plus de vie sexuelle du tout. quando um casal não tem vida sexual. Alors, bien sûr, c'est pas simple dans une vie de s'occuper de tout. Sem dúvida que não é simples na vida de se ocupar de tudo. Et par exemple, conjugalité, parentalité, A questão da parentalidade, né? E a questão do casal, do cônjuge, voilà, ça vient bien évidemment compliquer les choses. isso complica bastante as coisas. D'accord? Hein? Et puis vous savez, il y a une chose Tem uma coisa particulière, particular, c'est que dès qu'il y a un enfant dans la maison, do momento que tem uma criança em casa, la sexualité prend une autre valeur. a sexualidade ganha um outro valor. Tant que le couple est seul, Quando o casal está sozinho, la sexualité regarde le couple. a sexualidade olha para o casal. Mais dès qu'il y a un enfant, Mas no momento que tem uma criança, eh bien, on se retrouve dans la situation a gente se encontra na situação du passé où soi-même on était enfant avec ses parents. do passado, onde nós mesmos éramos crianças com os nossos pais. Et là, ça ouvre E toute une isso boîte abre toda uma caixa qui est comment on percevait la sexualité de ses propres parents. que é como eu percebia, enquanto criança, a sexualidade dos meus pais, En tant qu'enfant, bien sûr. enquanto criança. Est-ce que on imaginait que ses propres parents avaient une sexualité? Será que a gente imaginava que os nossos pais tinham uma sexualidade? Est-ce que on observait cette sexualité? Será que a gente observava isso? Soit qu'on la voyait, ce qui est grave, Se a gente via, isso pode ser grave, soit que on entendait, ou a gente escutava, ou soit qu'on sentait. ou a gente sentia. Et qu'est-ce qu'on en pensait en tant qu'enfant de ça? E o que a gente pensava enquanto criança? Et puis, qu'est-ce que mon père, ma mère, E o que o meu pai, minha mãe, qu'est-ce qu'ils laissaient entendre de la sexualité? o que eles deixavam ser dito, ou de alguma forma, sobre a sexualidade. Et tout ça, ça nous a imprégné notre esprit. E tudo isso marca, impregna o nosso espírito. Okay? Et lorsque, adulte, E enquanto adulto, on redevient parent, on devient, pas on redevient, on devient parent, a gente se torna pais, d'accord? Ça réouvre cette histoire-là derrière. isso abre novamente essa história. C'est quoi la sexualité des parents?
que é a sexualidade dos pais. Voilà, hein. Et ça, c'est un passage. E isso é uma passagem. Je voudrais dire aussi que vous voyez, on peut parler de sexualité sans jamais parler de sexe. A gente pode falar sobre a sexualidade sem, entretanto, falar sobre sexo. En sexologie, on parle du sexe. Em sexologia, a gente fala do sexo. On parle de l'organe. A gente fala do órgão. Nous, quand on parle de sexualité en tant que thérapeute, en tant qu'analyste psycho-organique, Nós, em APO, quando a gente fala de sexualidade enquanto terapeuta, on sait bien qu'il y a du sexe, a gente sabe muito bem que existe o sexo, mais c'est pas de ça dont on parle. mas não é disso que a gente está falando. D'accord? On parle de l'expérience que la personne a. A gente fala da experiência que a pessoa vive. Et donc, ça laisse beaucoup de liberté pour aborder la question de la sexualité. Então, isso deixa muita liberdade para abordar a questão da sexualidade. Parce que du coup, on peut en parler sans rentrer dans l'intimité. Porque a gente pode falar sem forçosamente entrar numa determinada intimidade, Mais en abordant de grandes vérités. de toda forma, sempre abordando grandes verdades. Comme par exemple, je n'ai pas de désir pour ma femme. Como, por exemplo, um homem poder colocar: eu não tenho desejo pela minha mulher. Je n'ai pas de désir pour mon mari. Uma mulher colocar: eu não tenho desejo pelo meu marido. Ou j'ose pas. Ou eu não ouso. J'ai pas besoin de savoir quoi, O terapeuta não precisa saber o que, mais je n'ose pas, je laisse pas mon mouvement se faire. eu não deixo o meu movimento se dar, Je por n'accueille exemplo. pas mes désirs. Eu não acolho os meus desejos. Et vous voyez, on peut vraiment parler de sexualité tout en respectant l'intimité. Daí a gente pode ir falando sobre a sexualidade, respeitando uma intimidade. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça nous laisse beaucoup de liberté. Et ça nous Isso laisse, cria e nos deixa com muita liberdade. et ça nous permet d'aller en parler. E isso vai permitindo poder falar. Voilà, hein. Quand un patient, un client vous parle de ses difficultés conjugales, Quando paciente vai falar sobre a dificuldade conjugal, il faudra aussi aborder la question de la sexualité. vai ser importante abordar a questão da sexualidade. Bien sûr. Voilà, c'est important qu'en tant que thérapeute, on n'ait pas de tabou pour aborder ce sujet. Enquanto terapeuta, é muito importante a gente não ter nenhum tabu em relação a esse tema. Et ça fait beaucoup de bien d'être libre autour de cette question et en même temps très respectueux. É muito importante e bom ter a liberdade em torno desse tema, sempre mantendo o respeito. Je ne pensais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Ele não tinha pensado em falar tudo isso hoje. Je pensais qu'on en parlerait plutôt demain. Non, Demain, tout à l'heure, l'après-midi. cet après-midi. Ele achava que ia falar mais Ouais, c'est sobre les isso horaires, moi. à tarde. Voilà, plutôt cet après-midi. Mais c'est fait, donc c'est bien. Mas então isso se deu. Então é bom isso também.